Essa noite oportuna, qual o Senhor, nós estaremos, Senhor, nesta noite, poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Deus, não tem alegria melhor, Senhor, não tem alegria maior, Senhor. Esse privilégio, a qual outrora nós não merecia, mas por intermédio de Cristo Jesus, a sua morte lá na cruz do Calvário, Senhor, nos revivificou, nos justificou, nos trouxe novamente para a presença de Deus, através do Senhor, do seu amor. Pai, aqui está, Senhor, a vida do teu servo, irmão Rodrigo, que já está na tua presença, nas tuas mãos, a qual o Senhor escolheu dentro do ventre da barriga da sua mãe e tem usado, meu Deus, poderosamente. Senhor, que nesta noite não venha ser diferente, que o Senhor venha usar o teu servo, Pai, para falar comigo, para falar com a tua igreja, não aquilo, Senhor Deus, aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus, assim, aquilo que nós necessitamos da parte do Senhor, que a palavra do Senhor, meu Deus, venha de encontro à tua igreja, que venha gerar temor, que venha gerar libertação, que venha gerar transformação, que venha gerar cura, meu Deus. Pai, fala com a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando a vida do teu servo, abençoando a sua esposa, guardando-os, livrando de todo mal e o revestindo dia após dia de todas as armaduras espirituais, Senhor, e lhe capacitando, meu Deus, na unção e no poder do Espírito Santo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao 33, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 33. Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, na presença do Senhor, neste culto de Santa Ceia, e podemos nos alegrar diante da presença do Senhor por mais um tempo de vitória que Deus nos concedeu. Louvamos a Deus porque pela sua palavra nós temos aprendido, irmãos, e a mensagem da cruz, a mensagem da salvação é algo que nunca vai enfadar o crente. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vamos observar que toda ela mostra e fala do plano de redenção de Deus para com a humanidade. Quando olhamos a Bíblia e vemos alguns textos da palavra do Senhor, às vezes me vem a meditação. Deus, irmãos, Ele não precisa de nós. Amém? Deus não precisa do homem. Porque se considerarmos o que a Bíblia diz, o que Ele tem lá no céu, à sua disposição, Deus não precisa de nós.
A Bíblia diz que os anjos ficam ao seu redor. Os anjos estão sempre assistindo diante dele e estão ali o louvando. Nós sabemos que a música, o louvor, ele veio do céu. Antes de haver humanidade, lá no céu, já havia uma orquestra que tocava nesse coro celestial. A Bíblia fala que antes da sua queda, da sua rebelião, Satanás ele era um querubim ungido, Lúcifer, um regente do coral celestial. Então, quando nós falamos de música, de instrumentos musicais, nós vemos que a música ela não surgiu da terra para o céu, ela veio do céu para a terra. É algo divino, é algo criado por Deus. E a Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ao observarmos isto, meus irmãos, nós podemos dizer e entender: Deus já tem quem o louva lá no céu. Mas, ao observarmos a Bíblia, nós também iremos entender e compreender o porquê que Deus, ele se importa tanto com o ser humano, com o homem, mesmo o homem não se importando com ele. Porque Deus, da sua própria iniciativa, escolheu amar o homem de uma forma incondicional, de uma maneira que ele não precisa ser amado para amar como ele ama, de maneira com que ele não nos ama agora porque somos crentes do que antes de sermos crentes, porque o amor de Deus não se altera. Mas, quando olhamos a Bíblia, olhamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que quando Deus cria todas as coisas, durante toda a sua criação, Deus trabalhou, Deus se utilizou do poder da sua palavra. Tudo que Deus criou, Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja luminares, houve luminares. A criação foi um ato do poder da palavra de Deus. Mas, quando em Gênesis, capítulo 1, e versículo 26, isso aqui, irmãos, nem a sociedade da torre de vigia conseguiu manipular esse versículo. Continua inalterado, até mesmo na tradução do Novo Mundo das Escrituras. Façamos o homem. Façamos o homem. Nem eles. E olha que está lá no começo da Bíblia. Mas nem eles conseguiram alterar esse versículo para mostrar que houve uma conversa no céu. Um diálogo no céu. E Deus não estava conversando sozinho. Deus não estava conversando sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando ali. E naquele momento, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui há um diferencial, porque Deus, Ele toma a iniciativa, mas a Bíblia diz
que Deus forma o homem com as suas próprias mãos. Deus pega o barro e começa a moldar o barro. E ali tem aquele boneco. Do pó da terra, lá está aquele boneco. Mas a Bíblia diz que Deus assopra sobre as narinas daquele boneco e o homem se torna alma vivente. Um projeto especial da parte de Deus. E quando Deus cria o homem, Deus, Ele coloca sobre o homem a autoridade de governo, de governar. Dominar significa dominar. Domine ele sobre os animais, sobre o gado, sobre os répteis, sobre os peixes. Mas infelizmente, o homem acabou sendo dominado. Mesmo que Satanás estava se utilizando daquela serpente, o homem acabou sendo dominado por um animal. Meus irmãos, a partir do momento que o pecado entra no mundo, nós poderíamos observar, mas por que Deus não desistiu? Não deixou para lá? Mas ao longo da Bíblia, mesmo sem referências, nós vamos ver pessoas tementes a Deus. Nós vamos ver pessoas andando com Deus, mesmo vivendo em meio a uma sociedade rebelde, em completa rebelião contra Deus. Nós vamos encontrar pessoas como Enoque, que andou com Deus e foi transladado por Deus. Nós vamos ver pessoas como Sete, pessoas que serviam a Deus, que buscavam a Deus. Nós vamos ver pessoas como Ló, que afligia sua alma justa, vivendo às portas de Sodoma e Gomorra, mas não se contaminando com Sodoma e Gomorra, vivendo separado daquela sociedade. Nós vamos ver Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. E Deus naquele momento diz para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir toda a humanidade, vou fazer chover sobre a terra, vai vir um dilúvio, porque eu não estou suportando mais tudo isso. Deus, irmãos, poderia, ao lermos esse versículo, Deus poderia ter poupado seu filho. Deus poderia. Porque ao longo da história, nós vamos encontrar pessoas em comunhão com Deus. Nós vamos encontrar Deus se relacionando com pessoas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não queria exclusivismo. Deus queria alcançar todas as partes, todas as gentes. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós entendemos o porquê que o Filho de Deus, ele não foi poupado. Ao lermos a palavra de Deus, nós vamos encontrar tanta gente necessitada, precisando, tanta gente carente, com uma vida toda destruída. E aí eu te pergunto, irmãos, e se não fosse Jesus? Se não fosse Jesus na vida de Paulo,
quando ainda suspirava, respirava a perseguição contra os irmãos, e ali naquela estrada, caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo ressurreto, com Cristo vivo, que lhe deixa 3 dias sem ver a luz. O que seria do cego Bartimeu? E eu sempre costumo dizer, ele enxergou coisas que quem enxerga não vê. A visão do cego, pessoas que enxergavam não viam, mas ele foi um dos poucos que enxergou em Jesus, mesmo sem vê-lo. Ele dizia: tu és o Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vinha gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele, irmãos, estava ali. O que seria daquele homem, daquele gadareno, se não fosse o encontro que ele teve com Jesus? O homem que morava no sepulcro, o homem que arrebentava toda a corrente que colocava nele, nada conseguia prendê-lo. Quantas pessoas, irmãos, chegavam diante de Jesus: me socorre, estou desesperado, meu filho está miseravelmente endemoniado. Que seria de Zaqueu, irmãos? Todo mundo odiando, ladrão, sem vergonha. Mas quando Jesus passa, estava lá aquele homem, numa figueira brava. E Jesus disse: desce daí, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. E as línguas criticando, e Jesus dizendo: a salvação hoje veio a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Meus irmãos, Paulo diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Sabe por que Jesus foi entregue? Para que eu e você fossem poupados. Ele foi entregue para que nós fôssemos poupados. E sabe do que Jesus nos poupou, irmãos? Da condenação. Porque muitas vezes, quantas vezes já ouvi pessoas dizendo: Senhor, me dá o que eu mereço. Você quer o que você merece? Quem aqui quer? Levanta a mão, irmão, eu quero. Você não quer não, irmão? Ninguém aqui quer o que merece? Não, né? Porque o que nós merecemos, irmãos, é queimar no fogo do inferno. Nós somos salvos pela graça. Não há méritos nossos nisso. Sabe por quê, irmãos? A nossa justiça, o profeta Isaías diz, é como trapo de imundícia. O melhor de nós aqui, irmãos, é o miserável pecador nas mãos de Deus. O mais santo, mais consagrado dentre nós aqui, carece da graça de Jesus. Porque a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então, o texto sagrado, ele diz, irmãos, que Jesus nos livra da ira futura, da condenação. Hoje, irmãos, não existe mais condenação para a nossa vida. Jesus se colocou no meu e no seu lugar, para que hoje nós tivéssemos liberdade de estar aqui, adorando Ele, exaltando Ele. E sabe por que de tudo isso, irmãos? Imagina alguém
lá no céu, sendo adorado, sendo exaltado. E alguém chegar diante dele e dizer: você vai ter que renunciar a tudo isso. Você vai ter que abrir mão de tudo isso para se fazer homem, para se fazer carne. A renúncia de Jesus, irmãos, ela é muito maior do que nós imaginamos. Quando Jesus nos pede para abrir mão de algumas coisas, irmão, pensa naquilo que Jesus abriu mão. Quando Jesus te pede para tomar todo dia a sua cruz e segui-lo, pare e pense naquilo que Jesus abriu mão. Jesus renunciou. A Bíblia diz lá em Efésios, ou melhor, Filipenses, que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós. Ele se despiu, irmãos. Se despiu, se esvaziou para estar aqui entre nós. Porque já pensou se ele viesse como Deus? Já pensou? Quem suportaria olhar para ele? Quem suportaria contemplar a sua presença? Mas ele se fez homem, se fez carne, porque ele veio para ser o Cordeiro. Veio para ser levado ao matadouro, como ovelha, sem abrir a boca, sem reclamar, sem murmurar, porque ele sabia o que estava proposto para ele. Deus, irmãos, nos fez, e ele não desistiu de nós. Deus nos criou, nos formou com as suas próprias mãos, mas ele não desistiu de nós. Deus poderia ter abrido mão, mas ele não fez. Mas ele não poupa seu próprio filho para nos poupar. Se hoje nós temos liberdade, se hoje nós estamos aqui dando glória a Deus, olhe para Jesus, irmãos. Mesmo que isso, como diz o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem da cruz, meus irmãos, era loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que nós levamos, de um Deus misericordioso, que, como diz o profeta Isaías, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado de Deus, foi a vontade de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Para que nós pudéssemos resgatar a imagem do seu filho, porque essa imagem foi corrompida, tremendamente corrompida pelo pecado. Mas Deus,
Ele quis resgatar essa imagem corrompida. Essa imagem que foi prejudicada pelo pecado. O interesse de Deus é que essa imagem fosse reconstituída, irmãos. Ainda não está do jeito que deve estar. Ainda não. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E às vezes nós nos perguntamos, mas Deus, como é que eu vou subir desse jeito? Não, irmão, não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Se eu olhar para a minha condição hoje, Deus, não dá. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. Porque a corrupção não vai herdar aquilo que é incorruptível. A coroa, o troféu que nós buscamos é incorruptível. E se nós olharmos para o nosso corpo que desfalece, que perece, como diz o apóstolo Paulo, todavia, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Se eu olhar para a minha condição hoje, não dá, mas não é assim, irmãos. Nós vamos ser transformados. Cristo vai transformar o nosso corpo abatido. Para ser conforme a sua imagem. A imagem de Deus, irmãos, ela vai ser restaurada em nós. Já está sendo. Mas o oleiro, irmãos, ainda continua trabalhando. Deus ainda está trabalhando na nossa vida, nós podemos ter a certeza, como já foi pregado aqui há algumas semanas, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O pecado nos corrompeu, mas Cristo, irmãos, está nos lapidando, está nos restaurando, e até aquele grande dia, irmãos, nós estaremos prontos. Porque Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos. Ele não poupou nem o seu único filho para que nós fôssemos poupados. E nós escapamos, irmãos. Mas continua na barca. Continua navegando. Não pula do barco, não. Amém? Não pula do barco, não. Porque a embarcação está chegando no céu, irmão. Está chegando. Falta pouco. Mas se pular, perece. Se pular fora, perece. Mas se nós continuarmos no barco, nós vamos chegar ao nosso porto desejado, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.